Lucas, capítulo 7. Enquanto você abre a Bíblia, é a história da viúva de Naim. Eu vou aqui abrir minha pasta. PDF. Muito bem, vamos lá. Diz assim o texto. Nós estamos conversando no domingo sobre os encontros de Jesus com as pessoas. E eu digo com as pessoas porque ele não teve encontro só com as pessoas, né? Você sabe, né? Ele teve encontro com o diabo também, né? Então, e a nossa conversa aqui é sobre o encontro de Jesus com as pessoas. Tudo bem que algumas pessoas são o diabo, mas não é o caso, né? Não é o caso. Diz assim o texto de Lucas: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía exatamente nesse momento, por minha conta aqui, o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com ela. Vem uma multidão com Jesus, uma multidão da cidade, e eles se encontram à porta da cidade. Vendo-a, o Senhor se compadeceu. Isso aqui é uma palavra que nos remete às entranhas. É uma compaixão profunda, que chega a trazer dor. Ele se compadeceu dela. E diz: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, que era uma coisa proibida na religião judaica, tocar num caixão, muito menos num morto. Parando, os conduziu e disse: jovem. Isso é muito bizarro se a gente pensar, né? Jesus vindo com uma multidão, vem uma multidão de lá, aí vem um caixão, Jesus toca e vira para o jovem que está morto e fala assim: jovem, está conversando com o morto? Né? Não, ele estava conversando com o pai, estava dizendo ao jovem, dando uma ordem para o jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe, a viúva. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aí. Senhor, que o teu Espírito se manifeste nesse lugar, pelo poder da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Tu disseste: a minha palavra é espírito e vida. Ela revela os segredos do nosso coração para nós mesmos. Ela penetra no mais profundo da nossa alma. E ela impacta, transformando a nossa vida. Que ela seja essa palavra hoje, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho tentado aprender sobre os encontros de Jesus com as pessoas, e aqui ele encontra uma viúva.
Estudando o livro de Lucas, eu tenho, inclusive, quando os evangelhos têm histórias paralelas, eu tenho preferido falar no livro de Lucas. Porque Lucas, a impressão que eu tenho mais do que os outros, ele é minucioso nos detalhes. Assim, ele não dá, como a gente costuma dizer, né? Ponto sem nó. Parece que tudo é planejado, tudo é bem estruturado, e o pano de fundo do livro te dá pistas sobre o que você falar, porque, apesar desse ser um texto um pouco maior do que o da semana passada, que era só 2 versículos, né? Lendo assim textualmente, eu fiquei meio perdido, como sempre, quando eu começo a ler o texto, e começo a entrar no espírito de oração, para que o Senhor abra minha mente e me dê entendimento, o que o Senhor quer falar através do texto. E eu fui convencido, creio eu, pelo Espírito de Deus, que esse é um texto que fala sobre os propósitos de Deus. E eu quero olhar com vocês o que a gente pode aprender sobre, eu estou usando propósitos no plural. O que nós podemos aprender com os propósitos de Deus? A primeira lição que eu extraio do texto sobre isso é que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E é curioso porque Deus tem um propósito para a vida dessa viúva. O texto vai nos dizer, o próprio texto, que Deus vem ao nosso encontro. Lembra que quem está construindo a narrativa é Lucas. Então, o que ele coloca aí é a interpretação teológica dele, a narrativa de Lucas. E ele está dizendo aqui, Lucas dizendo, ele registrou algumas coisas que a multidão pode ter falado muitas coisas, mas ele registrou algumas coisas da multidão. Uma delas é que ele diz assim, lá no verso 16, finalzinho. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. E é curioso porque, como eu falei os detalhes, quando Lucas diz assim, no dia subsequente, imediatamente ao dia anterior, dirigia-se Jesus. Eu fui estudar essa palavra aqui, dirigia-se. E essa palavra, ela é uma palavra que indica movimento, é um verbo que indica movimento, ação. Mas em Lucas, essa palavra, ela não aparece em situações corriqueiras da vida. Por exemplo, Simão foi ao templo. Ou então nas parábolas, né, o servo saiu e caminhou, enfim. Não. Você vai encontrar várias palavras usadas por Lucas para falar sobre esses eventos cotidianos e comuns. Mas aqui em Lucas, essa palavra aqui, dirigia-se, ela aparece 13 vezes. E eu vou indicar para você algumas vezes que ela aparece. Ela aparece quando, no início da missão de Jesus, lá em Lucas 4, Jesus vai, ele começa a missão. Ela aparece aqui. Ela aparece quando ele diz, firmou o rosto para ir para Jerusalém, é a palavra. Ela aparece, o Filho do Homem vai, é a mesma palavra. Ela aparece após a ressurreição, iam para Emaús. Então, Lucas, ele só usa essa palavra para indicar um sinal
de deslocamento redentor para cumprir a vontade de Deus. É assim que Lucas usa essa palavra. Pode pesquisar. Eu fiz essa pesquisa de diversas maneiras, e Lucas usa esse verbo dessa maneira. E eu tenho a misericórdia de Deus de ter uma enciclopédia online, chamada Logos Bible, que é muito boa, e ela faz essas pesquisas, né? Mas também hoje a gente tem inteligência artificial. Se você entrar aí, você vai ver que ela vai dizer isso, né? Que não é uma palavra comum. Então Jesus está indo àquela mulher com um propósito. É interessante que ele chega à cidade. Essa cidade fica a aproximadamente 40 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus mora, de onde ele está se deslocando. 40 quilômetros. E ele chega na cidade, à porta da cidade, exatamente no momento que o cortejo está saindo da cidade. A porta. Não é por acaso. Jesus saiu de Cafarnaum para encontrar uma viúva e revelar o propósito dele para a vida dela. Mas além disso, se você estudar, como eu disse que Lucas não escreve nada à toa, né? Diz que eles se encontraram à porta da cidade. Você sabe o que acontece à porta da cidade? Negociações, decisões de justiça, situação de... eu estou querendo lembrar da palavra de Boaz, redenção, foi a porta da cidade. As testemunhas iam à porta. A porta da cidade era um lugar onde coisas importantes aconteciam. E aí Lucas registra a porta da cidade. E chegou no pior momento da vida dessa mulher, você pode ter certeza. Por quê? Uma viúva, único filho. Bom, você sabe que na cultura judaica, só o fato dela ser viúva, ela já trazia um estigma ruim. É como assim, ó, Deus, coitado, Deus abandonou essa mulher. No mínimo, para os legalistas, a maldição de Deus está sobre ela. E você sabe que tinha esses legalistas em Israel. Mas no mínimo, Deus a abandonou, como fez com Ruth, Boaz, Noemi, obrigado. Noemi. E aqui ele vem ao encontro de uma mulher que está perdendo o seu primogênito, que é uma outra questão importante na cultura judaica. Primogênito é o herdeiro. Primogênito é que dá continuidade ao nome da família. E o primogênito é o que vai cuidar dessa mulher, mas não vai mais, porque ele morreu. Essa mulher, ela está vivendo uma situação terrível. E aqui, Jesus registra essa fala da multidão, que Lucas faz questão de registrar. Que Deus visitou o seu povo. Jesus saiu de Cafarnaum e veio ao encontro dessa mulher de propósito. Ele tinha propósitos para a vida dessa mulher. E a grande compaixão que ele demonstrou indica um dos propósitos. Porque lembra que eu falei propósitos? Indica um dos propósitos. Ressuscitar o seu filho. Olha, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu quero te dar um herdeiro. Eu quero que a sua vida tenha continuação, a sua família. Eu quero que você veja a minha glória na sua família. Tem um propósito para a sua vida. Deus... gente, eu sei que nós temos muita dificuldade de pensar em planos objetivos e talvez específicos de Deus. Eu tive uma experiência, a primeira que eu viajei de avião, morrendo de medo. Esse negócio vai cair. Vai cair esse negócio, vai cair. Morrendo de medo. Eu sei que você não tem medo, mas eu tenho muito. Vai cair esse negócio. Aí chegando em São Paulo, e eu olhei, a primeira vez que eu olhei para São Paulo de cima, e gente, é um mar de edifícios. Aí eu fiquei assim, quantas pessoas deve ter no edifício? Falei, como é que Deus, cada uma? Sim, cada uma delas.
Pois é, a Bíblia diz assim, que os cabelos das nossas cabeças estão contados. Que Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. E Ele tem um propósito para a sua vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Eu não sei, mas eu sei que Ele tem. Aqui Ele revelou a misericórdia, Ele quis restituir a essa mulher o seu filho, Ele quis revelar o seu amor, a sua bondade. Então a gente vê aqui que Deus se compadeceu, revelou o seu propósito. Mas a segunda coisa que eu vejo no texto é que Deus tinha como objetivo não só revelar esses propósitos específicos para a nossa vida, e eles são importantes. Por exemplo, para mim foi específico receber a revelação de que eu fui chamado para o ministério. Para alguns foi importante Deus revelar o seu dom e mostrar para você como Ele quer usar você na igreja. E se você ainda não encontrou isso, eu quero dizer para você, procure, porque Deus não chamou ninguém para ficar no banco ouvindo pregação. Só para isso. Não. Isso aqui faz parte, mas não é só isso. E aí, Deus tem propósitos específicos para a nossa vida. E é impressionante que se eu for olhar para a minha história, eu estou falando de agora desses propósitos, se eu for olhar para a minha história, como as coisas foram acontecendo na minha vida, esse olhar pelo retrovisor, enquanto eu estava passando, eu via o caos. Eu falo assim, por que isso? Não, por que o Senhor permitiu isso? Mas por que aquilo? E eu não conseguia entender como é que Deus pode usar o sofrimento e a privação, a solidão, a depressão, a bipolaridade, ou, no meu caso, depressão, no meu caso, síndrome de pânico, no meu caso, ansiedade generalizada, tive tudo isso. Problemas sérios de autoestima, um coração adoecido. Como é que Deus me permite passar por essas dores e viver essas angústias da alma e me sentir no inferno na existência, me sentindo sozinho, não amado, enquanto estou no ministério, porque eu comecei a servir com 2 anos e meio de vida cristã, já dando tempo integral, mas sofrendo, eu não conseguia ver o propósito de Deus, mas olhando agora no retrovisor, eu vejo como Deus foi conduzindo a minha vida em cada detalhe, mesmo quando eu fiz coisas que não agradavam a Deus, saí do caminho, Deus utilizou a sua glória e a sua graça para me ensinar e para me levar de volta para o caminho. Ele tinha um propósito para a minha vida. Mas aqui no texto, Deus quer revelar que Ele não tem apenas um propósito para a sua vida, que já é muito, mas Ele tem um propósito supremo. Porque, olha só, Lucas, ele não vai, como falei para vocês, falar de qualquer maneira do que ele está dizendo aqui. Diz o texto que Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Naim. E Naim, ele ressuscita uma pessoa. Você sabe quantas ressurreições tem no Novo Testamento? Quem é que sabe? Eu não sabia também, tá? Mas eu vou dizer para você agora você vai saber. Jesus realizou 3 ressurreições, só. Jairo, Lázaro e Naim. Não tem mais. Quem? Jairo. 3. A Bíblia tem mais? Tem a de Dorcas, mas aí é lá no livro de Atos. E tem a do menino maluco que caiu não sei de onde quando Paulo estava pregando. Dormiu, então não dorme não, hein? Dormiu, caiu, morreu. E Paulo ressuscitou. Mas Jesus fez 3 ressurreições. Você sabe quantas ressurreições tem no Antigo Testamento? Eu também não sabia, tá? Eu sei porque eu pesquisei. 3. Não é uma coisa interessante isso? Eu acho interessante. 3. E 2 são filhos. Uma da filha de Sunamita
e a outra, a mulher de Serepta. E o terceiro, você sabe qual foi? Essa foi muito engraçada, né? Essa você conhece. Hã? Jogaram um morto na sepultura de Eliseu. O defunto entrou em contato com Eliseu e ressuscitou. Você já pensou coisa maravilhosa esse negócio? 3. Mas o que é curioso é que essa cidade aqui, ela fica de frente para a cidade de Sunem. De Naim, você avistava a cidade distante de Sunem. Você sabe qual é a cidade de Sunem? A cidade de Sunem é a cidade da Sunamita. Aqui, Eliseu ressuscitou o filho. Então, essas 3 ressurreições no Antigo, essas 3 aqui, o que o Senhor está querendo dizer a respeito dessas ressurreições? Olha, como eu acredito que Lucas não dá ponto sem nó, ele registrando Jesus indo para esta cidade, se reunindo ali naquela porta. A cidade fica de frente para a cidade de Sunamita, onde o profeta ressuscitou uma criança. Bom, o que é curioso na ressurreição dessa criança, que eu realmente acredito que Lucas está querendo dizer alguma coisa. Pensa comigo, você conhece a história da Sunamita? Ela viu o profeta andando para lá e para cá, Eliseu falou: é um homem de Deus, vou fazer um quartinho aqui para ele. Fez um quartinho para o profeta. E aí o servo de Eliseu, não vou lembrar o nome dele. Você sabe, o servo de Eliseu. É isso, Geazi, obrigado. Está com a memória boa, hein, irmão? Geazi. Falou: o que a gente pode fazer por essa viúva? Ela tem nos abençoado. Podemos fazer alguma coisa? Podemos. O que você acha que ela precisa? Ela é viúva. Ela é viúva, ela não tem... Viúva não, ela não tem filhos. Ore para que ela... E ela engravidou, gente. Mas aí, alguns anos depois, o menino estava brincando no sol. Teve provavelmente uma insolação e morreu. Morreu. E aí foi chamar o homem de Deus. E o homem de Deus se colocou em cima do menino, olhou nos olhos dele, soprou, clamou a Deus e o menino ressuscitou. Você sabe que essa história, ela tem muito a ver com Israel. Me parece que é uma analogia. Né? Deus chama um povo que não podia ser povo. Esse povo é abençoado. E esse povo se afasta de Deus e se mantém longe de Deus. E agora Jesus está aqui chamando esse povo de volta para si. Essa história aqui, ela não está aqui por acaso. E o que Lucas está querendo dizer? Você lembra o que Moisés disse lá em Deuteronômio, se eu não me engano? Olhe, presta atenção, Deus vai levantar entre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Quando ele mostra essa ressurreição, as 2 ressurreições, quem fez foi um profeta. E o que Lucas está querendo dizer, que Jesus que agora ressuscita um morto na cidade de Naim, de frente para a cidade de Sunem, onde um profeta levantou, orou, e uma pessoa, um menino, ressuscitou. O que ele está dizendo é que esse que chegou ali e levantou o morto, que pediu para o menino levantar, que restituiu o menino à sua mãe, o que Jesus está dizendo é que esse Jesus, ele é o profeta de Deus, é o homem de Deus, é o Messias de Deus, é o esperado de Deus, e ele veio trazer não apenas a ressurreição do corpo físico. Para a viúva é importante que o seu filho tenha sido devolvido, sim. Para a viúva é importante ela ter sido objeto desse milagre extraordinário. Foi o primeiro milagre de ressurreição dos evangelhos. É importante, mas pensa comigo.
Quanto tempo faz que isso aconteceu? 2000 anos. Onde é que está o menino? Onde é que está o menino? Morto. Onde é que está a viúva? Morta. Onde é que estão todos que estavam ali? Mortos. A questão de Jesus, o propósito supremo de Jesus, não é resolver os teus problemas. Porque nós somos o tipo de cristãos que criamos uma mentalidade evangélica de que Deus tem que ser para nós um solucionador de problema. Que Deus tem que me curar, Deus tem que mexer os pauzinhos para a minha promoção, Deus tem que me fazer passar na faculdade. E alguns acham que Deus tem que fazer isso mesmo sem estudar. Não, o cara não estuda, né? E aí ele vai e fala, não, Deus não vai não. Não vai não, a não ser que você seja um gênio. Se você for um gênio, legal, se não, você não estudar, você não vai não. Então, o que Jesus está falando, olha, o supremo propósito de Deus é que você saiba, e aqui, quando ele fala, ele registra a multidão, né? Olha o que ele registra, a fala da multidão, é Lucas que registra, então ele está fazendo isso com propósito, lembre disso. Olha o que diz a multidão, Lucas dizendo, grande profeta se levantou entre nós. É aquele profeta esperado, é o Messias, é aquele que era semelhante a Moisés, é aquele que vem trazer redenção, que vem perdoar os pecados. E aí ele diz assim, ó, Deus visitou o seu povo. Você sabe quando isso aparece? Deus visitou o seu povo? Isso aqui aparece lá no Êxodo, quando o povo estava lá sobrecarregado, quando o povo estava lá sob escravidão, e aí lá quando o povo estava sob tortura, e aí diz o texto lá, o Antigo Testamento, que Deus visitou o seu povo. Deus visitou para salvar, para libertar. Então a questão mais importante aqui desse texto, não é de fato a ressurreição do filho da viúva. Certamente para ela foi realmente importante, mas mais importante para ela e para o filho foi que eles estavam mortos e foram alcançados pela graça de Deus. Eu quero perguntar para você uma coisa. Você tem noção do privilégio que é ser salvo em Cristo Jesus? Não. Me responda, você tem noção do que significa isso? Como é que você celebra no dia a dia o fato de que você é salvo? Eu e o Benjamin, um dia desse aí, estavam discutindo sobre se expressões como glória a Deus, levantar as mãos, movimentar o corpo, ou não, indica espiritualidade. E eu disse para ele que eu não acredito nisso. Que tem pessoas, por causa do temperamento, que são para dentro, e elas têm muita dificuldade, inclusive de falar assim, cumprimenta o irmão que está do seu lado. Tem gente que, quando uma pessoa fala isso, ela diz, Jesus, é timidez, está tudo certo, é o jeito dela. Por isso eu não gosto desse negócio, cumprimento a pessoa. Eu não gosto. O Benjamin gosta, eu não gosto. E olha que eu sou sanguíneo, tá, gente? E não gosto. Mas, se você encontrou a salvação, tem que acontecer um rebuliço dentro de você. Como esse rebuliço vai se manifestar, eu não sei. Mas tem que acontecer um troço dentro de você. Uma paixão. Agora eu acho curioso, só um parênteses aqui. Eu vejo pessoas que são para dentro, que são melancólicos ou fleumáticos, né? Que aqui na igreja não consegue levantar uma mão assim, por causa do temperamento. Mas quando está assistindo um jogo de futebol, é esquisito isso, não é? Então, para você que faz isso lá e não faz aqui, eu quero que você pense nisso. Né? Só pense nisso. Né? Mas isso não indica. Agora,
o seu coração tem que pegar fogo. O seu coração tem que pegar fogo. Você pode pegar fogo e ficar quietinho? Pode. Mas tem que pegar fogo, porque a salvação é algo extraordinário. Eu disse isso para uma pessoa essa semana, que está lá com um monte de lutas, problemas, e eu sentei com ela e disse o seguinte: eu quero dizer uma coisa para você. A terapia, ela dá conta de algumas coisas na sua vida. Então, se você tem bipolaridade, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai dar conta. Se você tem problemas de alma, procura um terapeuta, porque vai dar conta. Mas problemas existenciais, a terapia não dá conta. Problemas existenciais é só Jesus. Você sabe o que é problema existencial? É aquelas perguntas que a gente costuma fazer: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Isso são problemas existenciais. Terapia não dá conta, religião não dá conta, autoajuda não dá conta, isso não dá conta, é só Deus. Essa mulher, ela não só recebeu o filho de volta, ela recebeu vida. Vida, Lucas está dizendo: olha, essa mulher encontrou aquele que pode não apenas ressuscitar o corpo, mas a alma. O que ela encontrou aqui? Aquele que tem poder para perdoar os pecados, aquele que tem poder para dar sentido à sua vida. Ela encontrou aquele que diz para você por que você está aqui. Ela encontrou aquele que diz para você qual é o sentido da vida. Ela encontrou aquele que diz para você de onde você veio. Ela encontrou aquele que diz para você para onde você vai. Eu encontrei Jesus, então a minha vida está resolvida. Eu costumo dizer isso. A minha vida está resolvida. Bom, pastor, mas tem problemas na vida que são muito difíceis, né, pastor? Tem. Envolve família, meu irmão. Esses dias acho que foi uns 50 dias, né, que eu tenho compartilhado com vocês, que a gente estava acompanhando o Oliver, que depois teve o diagnóstico de meningite viral e infecção urinária. Mas depois que ele saiu do hospital, que estava se recuperando, no meio da semana eu voltei com ele para o hospital, com febre. Imagina o desespero desse vô. A gente não dá conta da vida. Mas essas coisas, o que a gente faz? A Bíblia diz assim, ó: está sofrendo, meu amigo? Ora, chora. É isso. Não tem nenhum problema chorar. Chora. Vai para Deus e fala: Senhor, está doendo muito, eu não estou aguentando, Senhor, me ajuda. É isso. E não só isso, Deus permite que você duvide. Deus permite que você fique com raiva, inclusive dele. Ele permite, ele conhece o meu coração, conhece o seu coração. Então chora. Agora, esse texto diz que a mulher encontrou aquele que resolve a vida. E sabe o que significa isso? E eu vivo bem hoje. Eu vivo bem. Trabalho como psicólogo toda segunda-feira, pego 1 ou 2 janelas durante a semana também. Eu reponho, né, porque eu tenho consciência do meu trabalho. Mas eu vivo bem. Trabalho que nem um doido. Mas não foi isso que resolveu a minha vida. A minha vida foi resolvida há 40 anos atrás, no dia que eu encontrei Jesus lá na boca do lixo. Naquele dia a minha vida foi resolvida. Naquele dia a minha vida se tornou vida. Até ali havia morte. Naquele dia eu encontrei a vida. Você sabe o que significa isso? Eu encontrei Jesus. Jesus me encontrou. E a partir daquilo, a minha vida foi transformada radicalmente por esse poder do alto, por essa presença poderosa. Eu não me tornei um santo no dia seguinte, mas eu nunca mais fui a mesma pessoa. O que essa mulher precisava entender
é que ali Jesus estava se revelando como profeta, como Deus. E a terceira coisa importante desse texto, que eu quero compartilhar com você, é que nós devemos anunciar o supremo propósito de Deus para a nossa vida. Porque, olha que curioso isso, gente. Jesus chamou um menino e diz o texto que o menino começou a falar. Aí eu fui pesquisar a palavra grega. E essa palavra grega, ela também só é usada em contexto de adoração, de louvor, de ministração da palavra de Deus. O que Lucas está dizendo é que aquele menino imediatamente começou a louvar a Deus. É o que Lucas está querendo dizer. E quando Lucas registra a multidão, olha que coisa curiosa, meu irmão. Olha só, veja aí, versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, louvavam a Deus, disseram: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se. Quem é que divulgou essa notícia? Lembra? Veio uma multidão de um lado e uma multidão de outro lado. Agora, a beleza do original, da original grego, é que ele fala coisas que a tradução não fala. Por exemplo, você sabe qual é a palavra que é traduzida aqui por notícia? É uma palavra teológica extremamente importante no Novo Testamento. É a palavra logos. Quando João diz lá, no princípio ele era a palavra, e a palavra ele é Deus, no grego é logos. No princípio ele era o logos. Então o que eles anunciaram não foi a notícia da ressurreição. O que eles anunciaram foi o Logos, a palavra, o Deus eterno. O menino começa a falar e ele vai falar das grandezas de Deus. Eu não sei qual foi a experiência que ele teve na morte. Porque é uma coisa curiosa, né? Eu estava falando hoje de manhã que em Mateus, depois, quando Jesus morreu, Mateus diz que da sepultura se levantaram inúmeras pessoas. Você já imaginou esse negócio? O caixão se abriu, o cemitério se abriu, e as pessoas andaram pela cidade, e muitos viram, diz o texto. Você já pensou? Eu morro. Aí morro 3 meses, 4 meses, 1 ano. Daqui a pouco a Carme está lá em casa, já casada, eu mato o desgraçado. Está lá casada, e eu na porta. Ela vai tomar um susto, falou: volta para lá, miserável. Vai dizer isso, né? Não, eu falei que Deus sabe quem Ele trouxe dos mortos, para não criar problema para ninguém. Ele sabe. Essa mulher, seu filho e a multidão saíram dizendo: o Logos, a palavra de Deus, o Deus eterno, chegou. Ele está aqui entre nós. E é isso aqui que nós temos que anunciar. É isso que nós temos que proclamar. Lucas ele vai dizer lá no final que em seu nome se pregasse arrependimento, mas quem é que faz isso? Aqueles que tiveram um encontro com os propósitos de Deus. A primeira pessoa para quem eu falei de Jesus, depois que eu saí daquela condição lá na boca do lixo, eu aceitei a Jesus morando num quartinho fedorento lá em Santos, na região de prostituição, estava morando ali sozinho. Quando eu tive um encontro com Jesus, a primeira pessoa que eu proclamei o evangelho foi meu pai. Meu pai. Foi lá, com quem eu briguei, com alguém que eu odiei, alguém que eu queria matar. Mas o evangelho chegou com as boas notícias. Primeira pessoa, meu pai. Proclamei as boas novas. Porque quem teve esse encontro aqui, ele vai proclamar, vai falar, vai anunciar a grande salvação. Eles saíram proclamando, grande multidão proclamando,
Deus visitou o seu povo. O Senhor chegou. É o Logos, é a palavra de Deus. É curioso que dizem os especialistas que a cidade de Naim existe, e ela se chama Nem. Está no mesmo lugar, e lá, no mesmo local, tem uma tumba escavada na rocha, tradicionalmente associada ao milagre de Jesus. Esse é o nosso problema. Lá deveria ter uma cruz, falando de Jesus, uma insígnia, falando por aqui passou o Deus eterno, mas estava lá uma tumba. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o aqui e agora. Nós estamos preocupados com os nossos problemas daqui, e para nós é importante se Deus vai me dar filhos, se Deus vai me dar um bom emprego, se Deus vai aumentar o meu salário, se Deus vai me curar, se eu não vou ter problemas. É isso que é importante para nós. Nós nos esquecemos que nós encontramos a vida, e a nossa vida está resolvida. Eu estou com 62 anos. Eu tenho pensado muito na morte. É porque vai acontecer daqui a pouco, né? Não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Mas se eu viver 20 anos, a Carmen me interna, me mata. Ela se encarrega. Ela diz que eu sou chato. Tem hora que eu sou rabugento mesmo. Só Deus me aguenta. E olha lá, né? Tu fica quieto, miserável. Toma uma toalhinha. Mas vocês viram o médico que morreu essa semana? Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os amigos. Eu estava pensando, né? Eu morei ali perto do Parque Bosque 2. Tem momentos que aquele bosque ali é uma solidão, não tem ninguém. Mesmo nas ruas, pouca gente. Você imagina que alguém vai morrer daquele jeito ali? Você imagina. Então, sabe qual que é a nossa segurança? A nossa segurança é que a nossa vida está resolvida. Você está resolvida. Eu não sei o que vai ser da minha vida, mas a minha vida é resolvida. Eu encontrei o Senhor. Eu quero viver bem, eu quero ter comodidade, eu quero ter conforto. Eu trabalho e luto para isso, mas não é isso que define a minha vida e a felicidade da minha vida. Não é, nunca foi. Passei muitos anos com muita dificuldade financeira, e Deus é testemunho no meu coração, o quanto eu celebrei a minha vida naqueles 15, 16 anos, passando um perrengue violento, mas eu nunca deixei de louvar a Deus, de celebrar o nome de Jesus em meio às lutas financeiras. Por quê? Porque a minha vida está resolvida. Eu tinha motivo para chorar antes de Jesus. Ali eu tinha motivo para chorar. Eu morei num quartinho que era do tamanho disso aqui, um pouquinho mais que isso aqui. Ó. Cabia uma cama e uma camiseira. Era um quartinho que eu morava lá. Eu chegava toda noite, ou drogado, ou alcoolizado, vomitava, jogava o vômito para debaixo da cama, colocava a cabeça no travesseiro e chorava por horas. Por horas, todas as noites. Todas as noites. Chorava de soluçar. E um desespero existencial tomou conta do meu coração, de tal maneira que eu estava no limiar da loucura. No limiar da loucura, eu estava enlouquecendo, porque houve um curto-circuito aqui na minha cabeça, porque eu queria viver, mas eu não queria viver a vida que eu vivia. E a vida que eu vivia até os 20 anos de idade era uma vida sem sentido, de dor, de sofrimento, de angústia, não tem razão, não tem sentido. Então, até ali a minha vida era um inferno. Antes de Jesus, aí eu chorava. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele resolveu a minha vida. Ele resolveu a minha vida. A minha vida está resolvida. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher, com seu filho, com aquela multidão. Falou, estou aqui para resolver a vida de vocês definitivamente para sempre.
E eles saem, muitos dali saem proclamando Logos, a palavra da vida. Porque esse é o propósito supremo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus te salvou, reconciliou você com Ele, te deu vida abundante. É isso que Deus quer que você viva. Viva para Ele. Esse é o propósito supremo. Viva para a glória de Deus. Encare a vida na dependência de Deus. Eu sei que aqui tem um monte de histórias. Um monte de histórias. Histórias de dor. Eu sei. Eu sou terapeuta e sou pastor. Converso sobre dor toda semana. Toda semana. É conflito conjugal. É mães chorando pelos seus filhos. Maridos chorando pelas suas esposas. Esposas chorando pelos maridos. Jovens chorando porque tem medo de ficar solteiro. Essa é a vida. Mas eu quero dizer para você que em Jesus, a sua vida está resolvida. Se você teve uma experiência com Jesus, Ele vai te dar graça e você vai enfrentar isso, chorando, muitas vezes. Sim, chorando, mas nunca sem esperança. Com medo, muitas vezes, mas nunca sem esperança. Com dúvidas frequentes, mas nunca sem esperança. E alguns de nós vai esperar muito. Aí você pergunta, por quê? Por que Abraão teve que esperar 40 anos para ter um filho? Por que Davi teve que esperar 17 anos para ser rei? Por que José teve que esperar 13 anos para se cumprir a promessa de Deus na vida dele? Por que Israel ficou 400 anos? Por quê? Por que Jesus chegou na vida da viúva naquele momento? Sabe por quê? É porque eu e você, nós, seres humanos, nos fechamos para Deus. Nós nos fechamos para Deus. Karl Barth diz que há uma janela fechada do homem para Deus e de Deus para o homem. Fechado. Nós nos fechamos para Deus. Você sabe quando nós nos tornamos abertos para Deus? Você sabe quando? Quando? Quando sofremos. A maioria de nós se abre para Deus quando sofre. Aquela viúva estava em grande sofrimento. Foi nesse momento que Jesus chegou na vida dela. Era o momento dela, não só de ver o seu filho ressuscitar fisicamente, mas era o momento dela e do filho nascerem para a vida do reino de Deus. Porque é nesse momento, na hora da dor e do sofrimento, que nós voltamos para Deus. É nesse momento que a gente busca e ora, Senhor, e aí Deus vai mostrando o porquê das coisas, os propósitos, e vai acalmando o seu coração, dizendo para você, olha, o que você está vivendo, a sua dor, o seu sofrimento, sou eu trabalhando na sua vida, seu crescimento, eu tenho um propósito para a sua vida. E eu vou dizer para você, a maneira como Deus fala com a gente, nem sempre é fácil. Algumas coisas muito preciosas que Deus falou comigo, foram nos piores momentos da minha vida. Sofrimento. Mas eu ouvi a voz de Deus com uma clareza. E o que Deus me falou nesses momentos, se fossem outros momentos, eu não estaria pronto para ouvir. Mas quando você está sofrendo, clamando a Deus, vulnerável, aí Deus fala. E você ouve. Quero chamar o grupo para a gente terminar esse tempo cantando. Mas eu quero desafiar você a orar ao Senhor para essa semana. Porque assim, eu sei que enquanto a gente vai falando, Deus vai trazendo coisas ao nosso coração. E certamente Deus
mostrou para você algum sofrimento, algumas lutas, e Deus está dizendo para você: eu tenho um propósito. Não criei isso, tá? Deus não cria o mal, mas Deus usa o mal para a sua glória e para o nosso bem. Então Deus está falando para você: olha, eu estou nisso, você vai aprender. Então peça a Deus a graça de mudar a sua maneira de lidar com a vida. Peça a Deus a graça. Ah, pastor, mas quanto tempo eu posso chorar e sofrer por alguns problemas? Olha, isso é subjetivo, né? Mas eu aprendi a acolher a dor e o sofrimento e chorar por ele. Aprendi. Então, quando vem o sofrimento, eu choro. Choro. Depois que eu chorei o suficiente, eu digo para Deus: a partir de agora, eu não vou mais sofrer por isso. Vem a dor, eu digo assim: Deus, eu não vou mais sofrer por isso. O Senhor está no controle. Eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Agora, eu vou enfrentar da maneira correta. O Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai estar comigo. Eu vou parar de reclamar, eu vou parar de murmurar, eu vou parar de me entristecer, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo e o Senhor vai comigo. É dessa maneira. Agora, você não pode fazer isso sem chorar primeiro. Não pode. Não pode. Porque se você não lamentar e não chorar pela sua dor, ela vai para o seu corpo. Vai para o corpo, vai para o estômago, vai para os rins, vai para a cabeça, vai para o corpo. Então você tem que chorar, lamentar. E a Bíblia fala: chora. Mas chorou, para, coloca diante de Deus e: Senhor, agora eu não tenho controle sobre isso, eu tenho que ter graça para enfrentar o problema. E para, em nome de Jesus. Agora é uma decisão que você tem que tomar, confiando em Deus. Confie em Deus. E olha, é interessante. Eu achava que o sofrimento ia me adoecer. Então o que eu fiz? Eu bloqueei o sofrimento. Está doente? Glória a Deus, Deus está cuidando. Bloqueei o sofrimento. E aí adoeci. Acolher o sofrimento não adoece ninguém. Então pode chorar, chora quantas vezes você quiser, mas depois que chorou, vai para Deus e fala: Senhor, agora está nas tuas mãos. O Senhor está cuidando dele, dela, o Senhor está cuidando da vida, do futuro. Senhor, eu agora vou te louvar, louvado seja o teu nome, porque o Senhor está comigo. É isso. Eu quero desafiar você a sair daqui pensando que Deus tem um propósito específico para a sua vida. Mas o mais importante é o propósito supremo. É o que Ele já fez na sua vida. A minha vida e a sua vida já está resolvida. E que se nós entendermos isso, a nossa vida vai mudar. Vamos adorar ao Senhor. Esse é o nosso Senhor. Tesouros que um dia se consumarão. Então você veio. Não é o dinheiro, e nem o conforto, e nem a saúde que pode dar para você e para mim contentamento e alegria. Só Jesus. Só Jesus. Nada melhor que o meu Deus. O Senhor é soberano. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos visitou, nos alcançou na nossa miséria, nos alcançou na nossa dor.
continua nos sustentando. Oh, o Senhor é o Deus Altíssimo, mas é o Deus que está comigo nos vales. É o Deus que me ampara, me sustenta, me acolhe. É o Deus que vai comigo todo o tempo. É o Senhor. E não há nada melhor do que o Senhor. Aleluia! Não há nada, Senhor. Não há nada, Senhor. Nada, não há nada. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. O Senhor é Deus, aleluia. Nada melhor, não há nada. O Senhor é Deus, Ele está aqui. Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo aqui comigo, com você. E não há nada melhor. Ele resolveu a minha vida e a sua. Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele disse: levanta. E o menino levantou, porque ele é Deus. Ele tem todo o poder. Ele traz vida. Aleluia. O Senhor pode fazer. Só o Senhor. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, Senhor, nada melhor, não há louvado seja o teu nome, porque o Senhor está comigo. nada O Senhor nos acompanha. O Senhor é Deus. Nós proclamamos, anunciamos, Senhor, traz a vida. que o Senhor é aquele que traz vida. Oh, aleluia. Nossos soldados, faz amar caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Senhor, é incomparável. Senhor, nós estamos voltando para a vida e para as lutas. E Tu conheces as nossas lutas. Então, dá-nos a certeza de que o Senhor vai conosco. Dá paz ao nosso coração, de que o Senhor vai nos sustentar. E que o Teu grande amor, a graça revelada em Jesus, que as consolações do Teu Espírito sejam conosco e com o Teu povo, agora e para sempre. Amém. Vai na paz. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te acompanhe.